Atenção para a informação que acaba de chegar aqui para a gente. Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, proibiu reuniões em comissões da Câmara dos Deputados. A apuração é da Isabel Mega e por qual motivo isso é tão importante? Essa notícia. Nós estamos... já temos o documento em tela, hein? Aí aparece para vocês, então, esse documento assinado por Hugo Mota, ato do presidente. Vamos aqui ler juntos. Veda a realização de reuniões de comissões no período de 22 de julho até o dia 1º de agosto de 2025. O presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições regimentais, resolve. Artigo 1º, fica vedada, neste período, a realização de reuniões de comissões da Câmara dos Deputados. Artigo 2º, este ato entra em vigor na data de sua publicação, mais conhecida como agora. Sala da Presidência da Câmara dos Deputados, 22 de julho de 2025, Hugo Mota. Por qual motivo a importância desse assunto? Porque nós estamos acompanhando a movimentação da base apoiadora de Jair Bolsonaro dentro do Congresso e Hugo Mota responde pela casa chamada Câmara dos Deputados. Os deputados e deputadas se mobilizando, se reunindo para confeccionar uma moção de apoio a Jair Bolsonaro. E ocorreu a dúvida, podem fazê-lo? Podem solicitar uma reunião? Isabel Mega? E temos agora a resposta oficial de Hugo Mota dizendo não. Não podem, e isso é claro que recai de uma maneira de muita irritação ali junto à oposição, viu, Elisa? Eu estava cercando essa informação aqui, já tinha tido indicativos de que isso iria acontecer, mas havia uma dúvida sobre quem assinaria essa ordem, se seria o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, o vice-presidente é do PL, é o Altineu Cortes, estaria fora do Brasil, ou se seria, eventualmente, até um dos secretários da mesa, o deputado Elmar Nascimento. Então, eles estavam ainda nessa dúvida. E aí, diante dessa dúvida, olha como é relevante a gente pensar que foi o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, que escolheu assinar, portanto, esse despacho trazendo essa proibição das reuniões da Câmara dos Deputados. Fontes aqui já me apontam que vai ter reação, sim, no Congresso Nacional. Eles até em tom assim, que dá até para entender como um pouco de brincadeira, mas talvez nem tanto, já tem sistema de som pronto, me pontuou uma fonte aqui, porque vão reagir, isso vai trazer mais combustível ainda de reação para esses parlamentares que, em pleno recesso parlamentar, escolheram voltar para Brasília. São 60 parlamentares, juntando Câmara e Senado, mas maciçamente da Câmara dos Deputados, que atenderam a um chamado do líder da bancada, o Sóstenes Cavalcante, estão em Brasília desde o final de domingo. Outros chegaram na segunda-feira, alguns ainda nesta terça-feira, mas se somam em um grupo de cerca de 60 parlamentares que estão aprontando todas essas estratégias de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E justamente isso passa por botar para funcionar essas comissões que agora vão ter essa restrição de acesso, segundo esse despacho que a gente trouxe para vocês do presidente da Câmara dos Deputados. O que eles alegavam? Que esses presidentes das comissões são do PL. Na Comissão de Segurança Pública é o delegado Paulo Bilinski. Na Comissão de Relações Exteriores, o Felipe Barros. Os dois são do PL. As comissões, elas são distribuídas ali por acordo entre os partidos, tem alguns requisitos que são observados, mas sempre tem uma eleição ali propriamente dita. Então, as lideranças do PL se apegavam a isso. Olha, os presidentes foram eleitos, eles têm essa prerrogativa. A gente vai fazer as reuniões, independente se tiver reforma na sala, porque na primeira manifestação de Hugo Mota, ainda na sexta-feira passada, ele chegou a colocar isso, né, que é um período em que a Câmara dos Deputados passa por algumas obras. Isso acontece todo o recesso, eles fazem alguns reparos ali nas estruturas, nas dependências internas da Câmara dos Deputados.
Então, o PL já se preparava para isso, já argumentando que a gente vai dar um jeito de se reunir porque temos essas prerrogativas e entendemos isso. O líder da bancada vinha me dizendo que estava conversando com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que tinha expectativa de que ele entendesse essa prerrogativa. Mas agora a gente tem essa decisão de Hugo Mota, portanto, mostrando ali, a partir de um ato administrativo, aquilo que eu acabei de dizer na minha penúltima entrada, que essa movimentação toda do PL tem irritado bastante o entorno do presidente da Câmara dos Deputados, porque viu uma determinação sendo desrespeitada. Na sexta-feira, ele já tinha dito, não vai ter convocação de reunião, não vai ter votação de nada. Só no dia 4 de agosto que a gente volta. Isso numa jogada casada com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é também o presidente do Congresso Nacional. Alcolumbre baixou a mesma ordem lá no Senado, antes, inclusive, de Hugo Mota. Então, a oposição insistiu, marcou as duas reuniões para hoje, a partir das 10 horas da manhã. E agora, bem no limiar desse horário de início das sessões, vem essa decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, proibindo, portanto, que haja qualquer tipo de reunião em comissão na Câmara dos Deputados. A gente já tem a convocação de entrevistas da oposição, já chega aqui imediatamente a assessoria do líder da oposição, o Coronel Zucco, acabou de mandar para a gente que, por conta dessa determinação, a reunião não vai ser realizada, mas que eles consideram que é uma decisão grave do presidente da Câmara dos Deputados e vão fazer uma coletiva de imprensa também para reagir. Então, vai ter ali mais combustível ainda para a oposição tentar chamar a atenção e, claro, isso tudo ajudando numa imagem que eles querem passar, que é de um Bolsonaro fortalecido, que é de um Bolsonaro que não está isolado, que consegue mobilizar seus aliados no Congresso Nacional em pleno recesso na Câmara e no Senado Federal. E aí, só para te entregar, Elisa, já estou falando demais. Não, mas você está maravilhosa. Ô, Isabel Mega, agora, inclusive, nós compreendemos, e quem gosta de bastidores da TV sabe disso, gosta de ouvir isso. Por qual motivo você estava olhando para baixo quando eu te chamei para fazer uma análise? Olha o que é a capacidade, o talento de trabalhar ao vivo. A Isabel Mega já tinha visto que esse documento tinha chegado e eu perguntei sobre outra coisa para ela. Ela teve que zerar essa informação que ela tinha, fazer a análise dela para, na sequência, avisar a gente que esse documento tinha chegado. É assim que se faz ao vivo. Bel, então, use seu espaço. Aqui, às vezes, a gente faz, que nem a série Ruptura, a gente divide ali a cabeça em duas, enquanto uma parte está falando numa caixinha, a outra está olhando para baixo, já tentando entender, para a gente ver como é que a gente vai encaminhando a informação. Às vezes, é tudo ao mesmo tempo mesmo, Elisa. Mas, assim, uma outra informação, só para a gente arrematar aqui, é que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro era aguardado para ir ao Congresso Nacional hoje. Algumas fontes do PL tinham me apontado que ele não iria mais depois da determinação de ontem do ministro Alexandre de Moraes. Mas ainda assim, a gente estava nesse momento de aguardar, porque ele teria já saído, segundo a nossa equipe que está lá na porta do condomínio de Jair Bolsonaro aqui em Brasília, ele já teria saído da residência dele, então a gente está ainda nessa expectativa se, de fato, Jair Bolsonaro pode ir para o Congresso Nacional, pode participar de mais atos da oposição ou não. Isso aqui a gente vai contando ao longo do live, que é para manter um suspense para o pessoal ficar com a gente aqui, Elisa.